Conto de hoje: Prometeus e o Rápido do Fogo, baseado na mitologia grega. Adaptação: Fábio Farro, narrado por Niaro. Olá, sou Niaro, sou membro da Sociedade Aranha, uma sociedade secreta de contadores de histórias. Não sou uma aranha, digo, às vezes eu sou, assim como às vezes eu sou um gato farajola, ou boto, ou até mesmo humano. Enfim, vim te convidar para ouvir uma história. Não tema e olhe atentamente para a chama da fogueira. Como já foi dito em um conto anterior, o nosso multiverso é o último de uma linhagem e foi criado pelos sobreviventes do penúltimo, que se tornaram deuses. Cada um, sozinho ou em grupos, criou a humanidade à sua maneira. Por isso houve e ainda há uma variedade de religiões em todas as terras do multiverso. A humanidade, assim que ganhou a habilidade de contar histórias, criou várias sobre os deuses. Algumas se confundem entre si, outras se distinguem e ainda tem aquelas que invalidam todas as anteriores, se tornando assim muito difícil de determinar quais são as versões reais. Nesse conto, irei apresentar uma das infinitas versões que narram como os mortais adquiriram fogo. Pode parecer algo banal hoje em dia, mas nos primórdios da existência humana, a noite era completa de trevas, sendo iluminada apenas pela lua. O fogo aqui pode ser tanto um elemento natural como uma metáfora do conhecimento, tanto da ciência quanto da arte de criar. Não, ainda não é sobre a aranha e o baú de histórias, mas acredito que seja familiar para muitos. É sobre Prometeus e o Rápido do Fogo. Dentre os vários coletivos divinos, havia os Olimpianos. Oriundos do extinto universo Olimpo, eles fundaram sua cidade e um monte que nomearam em homenagem ao seu lar natal. O primeiro deles se chamava Caos. Dele, em um processo de mitose, surgiram 5 deuses. Logo após, Nyx, filha de Caos, gerou mais 5 em um processo semelhante. A sua irmã Gaia deu a vida do mesmo modo para outros 3. Nyx e seu filho Erebor foram os primeiros que geraram vida através do ato sexual. Dessa união, eles tiveram 2 filhos. A sua irmã Gaia também se relacionou com os próprios filhos. Primeiro com Ponto, com quem teve 5 filhos. E depois com Urano, com quem teve os 3 ciclopes urânios, gigantes com um só olho no meio da testa, os 3 Hecatonquírios, gigantes com 100 mãos e 50 cabeças, e os 12 titãs, também gigantes, mas cada um com uma cabeça, 2 olhos abaixo de suas testas e 2 mãos. Nota-se que Urano era o deus mais fértil do Olimpo. Cronos também havia notado e não gostava nada disso. Cronos era o filho mais novo de Urano. Ele era o titã do tempo. Ele, junto com seus 11 irmãos, estava preso nas entranhas de Gaia, já que seus irmãos Ciclopes e Hecatonquírios estavam presos no submundo, uma espécie de prisão divina criada pelo Olimpo. Todos tinham algo em comum. Eram odiados pelo próprio pai. Gaia forjou uma foice e pediu aos seus filhos mais novos que castrassem Urano. Cronos aceitou, e com a ajuda de seus irmãos Crio, Ceus, Hiperião e Jápito, ele lutou com o próprio pai e o venceu. Do sangue derramado sobre a terra nasceram as Meliades, ninfas guerreiras, as Eríneas, entidades que puniam mortais criminosos, e os Tequines, demônios marinhos. Cronos passou a governar o Olimpo, e assim como seus pais, se casou com sua própria irmã, Rhea, com quem teve 7 filhos: Zeus, Hestia, Hades, Afrodite, Hera, Poseidon e Deméter. Os seus irmãos também se casaram entre si, exceto Jápito, que casou com Clímen, filha de Oceano e Tétis, seus irmãos. E com ela, ele teve Átalas, Prometeus, Epimeteu e Menoéstio. Mas havia uma profecia a qual dizia que Cronos teria o mesmo destino que seu pai. Para evitar isso, ele devorou seus próprios filhos. O único que sobreviveu foi Zeus, que com a ajuda de sua mãe foi enviado aos cuidados de sua avó, Gaia. Ao se tornar adulto, ele resolveu se vingar. A sua prima Metis, filha de Oceano e Tétis, ofereceu apoio ao dar uma poção mágica a Cronos, fazendo vomitar os seus 6 filhos restantes. Assim, Zeus, seus irmãos e irmãs, Hecatonquírios, Ciclopes e alguns titãs se uniram contra Cronos e os titãs restantes. Após uma batalha que durou 10 anos, Zeus e seus aliados venceram, banindo Cronos e os outros derrotados para o submundo. Ele se tornou o novo líder do Olimpo e se casou com Metis, mas acabou a devorando, ainda grávida da primeira filha, pois profetizaram que a criança o destronaria. Um dos titãs que se aliou a Zeus na guerra contra Cronos foi Prometeus. Ele e seu irmão Epimeteu foram incumbidos pelos deuses de recriar a humanidade, pois a anterior havia sido extinta durante a guerra contra os titãs. Zeus ordenou que essa nova leva fosse temente e obediente apenas a ele e aos seus 6 irmãos. Discordando da ordem, ao achar que os humanos mereciam mais, Prometeus deixou seu irmão com as tarefas e invadiu o Olimpo, onde roubou fogo e ofereceu à humanidade. Ele também acabou ensinando as artes da civilização para ela.
Furioso, Zeus condenou Prometeus a ficar eternamente acorrentado a uma rocha, onde, durante a noite, teria seu fígado devorado por uma águia, apenas para vê-lo regenerar, já que era imortal. O líder do Olimpo também convocou Pandora como agente infiltrada. A sua missão era enganar Epimeteu e puni-lo com a mortalidade, mas eles acabaram se casando. Zeus separou os dois, jogando Epimeteu para uma esfera dimensional inferior à dos humanos, e enviou Pandora para um local desconhecido. Já os humanos foram extintos novamente com um dos 5 dilúvios. Teve outros? Sim, e eu irei contar mais sobre futuramente. Fique atenta, pequena aranha, e até lá. Conto Prometeus e o Rapto do Fogo, baseado na mitologia grega. Adaptado por Fábio Farro. Elenco: Niaro, Fábio Farro,